notícia, esporte e fé. Tá no ar. Conecta o coração, aumenta o som. Tem palavra e tem canção. Aqui a vida ganha direção. É Deus falando na estação. Bom dia, super dia. Boa tarde, super tarde. Super noite vem com paz. E a esperança nunca se desfaz. Renascer. Na palavra que edifica, com amor e alegria, a voz de Deus é a nossa guia. Renascer HD, toca o céu, toca você. No WhatsApp também tá rolando 98 987 31 36 96. Chama e vem. Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Agitando a sua tarde. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Bom, gente, a nossa reflexão de hoje, ela tem como tema Deus está comigo. Com base o texto de Salmos, capítulo 56, do versículo 1 ao versículo 13. Anote aí. Vamos à introdução. Todos nós enfrentamos momentos em que o medo tenta dominar o coração. Davi escreveu este salmo em meio à perseguição, à pressão e à insegurança. Mas, no meio da dor, ele declara a sua confiança em Deus. Aleluia! A mensagem central do texto é simples, é poderosa. Quando Deus está conosco, o medo não governa a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus nos sustenta no medo, nos protege na aflição e nos leva à vitória. Aleluia! O objetivo desta reflexão, ou do sermão, como queira, levar a igreja, levar você, levar eu, levar nós a confiar em Deus em meio às lutas, crendo que Ele vê, cuida e livra seus filhos. Esse é o Deus que a gente serve, viu, gente? É um Deus que vê, é um Deus que cuida, é um Deus que dá livramento para os seus filhos e filhas. Quando ele coloca assim, filhos, porque a Bíblia, quando fala filhos, está falando do homem, do sexo masculino e do sexo feminino. Quando o medo chega
entregue a sua causa a Deus. Isso você confere comigo lá no versículo 1 ao versículo 4, do texto que já foi mencionado, que é o Salmo 56. Davi não esconde a sua aflição. Ele ora em vez de ceder ao desespero. Ele apresenta a sua dor ao Senhor. Isso mostra que a fé verdadeira não ignora o medo, mas o leva para a presença de Deus. Aleluia! A fé começa quando paramos de alimentar a ansiedade e começamos a confiar no cuidado divino. Aleluia! Há momentos em que a única atitude correta é orar e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas confio em Ti. Aleluia! Se você conferir comigo, nos versículos 5 a 7, olha o que vai nos ensinar aqui. Os adversários, mesmo ele cercado por inimigo, Deus continua no controle, é assim que está dizendo aqui. Os adversários cercavam Davi, caluniavam, tramavam contra ele. Ainda assim, o salmista entende que a maldade humana não supera a soberania de Deus. Não supera a soberania de Deus. Os inimigos podem fazer barulho. Aleluia! Os inimigos podem fazer barulho, mas não pode impedir o agir do Senhor. Todos nós que servimos ao Senhor sabemos disso. Quando Deus age, o homem não pode impedir. Está na Bíblia. O que precisa ser um cenário de o que parecia. Vou repetir aqui, vem, para não sair a coisa errada. Aqui a gente prega o que é verdadeiro. O que parecia ser um cenário de derrota se torna o quê? Um palco para a felicidade de Deus. Cenário lá de derrota. Aí Deus fica feliz porque Deus chega e dá vitória pra gente. Eu não é? Então, vê só. Nem toda oposição significa abandono. Não. Às vezes Deus permite a pressão para revelar que Ele continua sendo o quê? O nosso refúgio. Glória a Deus. Deus conhece cada lágrima e registra cada dor. Ele conhece as nossas lágrimas e registra cada dor que nós sentimos, ou passamos, ou sofremos, como queira. Você confere comigo no versículo 8 e 9. Esse trecho mostra a sensibilidade de Deus para com os seus filhos. Ele não apenas vê o sofrimento, Ele também o conhece profundamente. O salmista crê que o salmista crê que suas lágrimas não são desperdiçadas, pois o Senhor, ao perceber, e age em favor dele. Isso traz consolo ao coração ferido. Nada do que passamos passa despercebido diante de Deus. Quando você chora em segredo, preste bem atenção que eu vou te falar aqui agora. Quando você chora em segredo, lembre-se de que Deus está vendo. Sua dor não é invisível para Ele. Aleluia!
Estamos quase terminando aqui. A confiança em Deus transforma o medo em louvor. Confere comigo os últimos versículos da nossa reflexão. Do versículo 10 ao 13. Quem está chegando agora, eu estou lendo, estou refletindo nos Salmos 56, do versículo 1 até o 13. Eu estou já meditando no versículo 10 ao versículo 13. Davi termina o salmo com adoração e gratidão. Ele sai da ansiedade e entra na confiança. A lembrança do livramento fortalece a sua fé e o leva a cumprir os seus votos ao Senhor. Aleluia! Ao Senhor. Quem experimenta a presença de Deus aprende que o medo não tem a última palavra. Quem tem a última palavra não é o medo, é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. A maturidade espiritual aparece quando mesmo antes da resposta completa, já conseguimos o quê? Adorar ao Senhor Deus. A resposta nem chegou completa, mas você já está aí adorando, você está aí já se alegrando, você está já dizendo, eu já consegui a minha vitória. Aleluia. Aqui eu falo da conclusão dessa reflexão. No Salmo 56, nos ensina que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Aleluia. Davi não disse que não havia perigo, ele disse na prática que Deus estava com ele. Deus estava com ele, entenda isso, meu ouvinte. Deus está com você. E se Deus está com você, os seus problemas são menores do que o Deus a quem está com você. Aleluia. E quando Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer batalha com paz, coragem e esperança. Aqui eu deixo um apelo final nessa reflexão. Hoje, o Senhor nos chama a confiar nele de todo o coração. Se o medo tem falado alto, entregue a sua vida aos cuidados de Deus. Declare com fé: Deus está comigo. Declara aí agora com fé: Deus está comigo e por isso eu não serei vencido. E aqui eu deixo uma frase de encerramento dessa reflexão aqui para você. Preste bem atenção nessa frase. Preste bem atenção. O medo pode cercar, mas a presença de Deus sustenta. O problema pode pressionar, mas a graça de Deus te fortalece. Aleluia! Glória a Deus! É hora de falar com Deus. Senhor Deus, a minha oração é de gratidão. De gratidão por quê? Porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me dá a vitória. É o Senhor que dirige a minha vida. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por estar aqui como um atalaia do Senhor,
falando não de mim, mas falando de Deus para o povo desta emissora. Ondas de Paz Renascer HD. Falar de mim não é muito importante, mas quando eu falo de Deus, tem uma importância e uma grandeza grandiosamente. Porque eu estou falando daquele que é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Aquele que é o princípio, que é o fim. Aquele que tem o poder de governo em todo o tempo. Um governo que nunca se acaba. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Meu coração salta de alegria por fazer parte desta família a qual o Senhor comprou e pagou alto preço de sangue, por ser hoje parte daqueles que são propriedade exclusivamente de Deus, por estar aqui neste lugar esse em que esta rádio, o nome já diz, Ondas de Paz, onde quem ouve esta rádio recebe paz, recebe palavra, recebe salvação, recebe curas, recebe libertação, recebe o poder de Deus sobre as vossas vidas. Meu Deus, obrigado por tudo, ó Pai. Que esta palavra, ó Pai, e esta oração seja penetrante no coração daqueles que estão ouvindo, estão me assistindo em qualquer lugar desse imenso território nacional, o Brasil. E também sobre aqueles que posteriormente esta gravação estarão assistindo lá no canal YouTube, no Sistema Renascer HD. Pai, abençoa cada um, ó Pai. Que esta palavra não volte vazia, mas ela vinha, meu Deus, encorajar esta pessoa por meio do que foi aqui gravado, ministrado, para abençoar esta pessoa, Pai. Eu oro, meu Deus, agradecendo a Deus e profetizando bênção sobre os ouvintes desta emissora, Ondas de Paz Renascer HD. Amém, amém, amém. Glória a Deus.